A palavra que temos para ministrar hoje é muito forte, irmãos. Tem sido muito forte o que Deus tem entregado para a Casa Viva. E eu quero revelar um segredo para você. Por muitos anos, irmãos, muitos anos, eu não me via como um pregador. Eu não achava que tinha capacidade para isso. É verdade que eu continuo não achando isso, não acho que eu tenho essa capacidade toda. Mas o que mudou? O que mudou na minha vida? Mudou a dependência. Mudou o fato de que a palavra que eu vou ministrar hoje, tenha plena certeza, não é uma palestra, não é um estudo, é uma palavra que Deus reservou para hoje. Eu acredito tanto nisso, irmãos. Eu acredito tanto que a palavra que Deus tem para nós hoje, ela é para hoje. Ela não é para amanhã, ela é para hoje. E embora a gente consiga assistir, ouvir de novo a ministração online, não tem o mesmo efeito, porque há uma unção, há uns céus, há uma ministração sendo liberada agora nesse lugar, nesse momento. Quem viveu o Pentecoste em Atos capítulo 2, viveu e foi ali, gente, o que Deus tinha para eles. Então, eu espero que você esteja tão aberto, tão sedento quanto eu estou hoje. Que essa palavra corte, transforme não só o seu coração, mas eu tenho certeza que ela vai fazer isso comigo também, enquanto eu estou compartilhando essa palavra com vocês. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós amamos o Senhor, nós dependemos completamente da Tua graça sobre nós. Eu creio, Senhor, que aqui há um povo que Te ama, um povo sedento, um povo que está aberto para ouvir o conselho, a instrução, a orientação, a exortação, a direção do Senhor por meio da Sua palavra. Pai, agora eu quero declarar que mentes e corações sejam cativados a Ti, sejam levados cativos ao Senhor. Pai, nós repreendemos todo espírito de medo, de ansiedade, de preocupação, de distração, não são bem-vindos no nosso meio. Agora nós nos abrimos à Tua palavra. É verdade, Senhor, que tem coisas que o Senhor quer falar em específico para cada pessoa, mas eu também sei que o Senhor tem algo para falar para a igreja, para a nação santa, para a geração eleita, para o povo de Deus, para a igreja Casa Viva. Que o Senhor se revele hoje de uma forma muito especial, muito poderosa. Eu quero clamar assim, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu vou deixar para ler o texto já que nós vamos compartilhar. Na verdade, hoje não é uma pregação expositiva, é uma pregação temática. E a diferença é que a gente usa diversos textos bíblicos para ministrar algo em específico. E o que está hoje no coração é sobre consagração. O segredo está na consagração. Nós estamos vivendo, amados, uma nova estação como igreja. E a nossa estação é a estação cativar. Razão essa porque nós estamos ministrando intencionalmente nas últimas semanas temas que falam da nossa essência como igreja. Uma igreja casa, uma igreja família, uma igreja viva, uma igreja cativante, uma igreja em células. Tudo isso porque nós temos um propósito claro como igreja. E sendo uma igreja formada por discípulos, o nosso propósito claro é viver em Cristo, cativar as pessoas e fazer discípulos. Essa é a nossa missão. Essa é uma estação que Deus está nos dando como igreja. Mas também é verdade que cada um de nós estamos vivendo uma estação de nível pessoal, onde o próprio Deus está trabalhando no coração de cada um de vocês. Você consegue discernir qual a estação que Deus está lhe conduzindo? Ele está chamando a sua atenção para que você dê atenção ao que está acontecendo nas suas emoções.
Essa estação que você está vivendo na sua vida, Deus está chamando a sua atenção para você prestar atenção ao que está acontecendo na sua empresa, na sua família, no seu casamento. Porque para cada estação, Eclesiastes 3 fala, há uma temporada, há um tempo determinado para um propósito. Eu sou fascinado por encontrar propósito nas coisas, meus irmãos. E eu fico tão preocupado quando a gente se envolve com projetos. A gente diz sim para várias coisas na vida, para diversos convites que recebemos, sem perguntar, mas qual é o propósito disso? A gente é tão facilmente conduzido por convites, por chamados, que tantas vezes são apenas distrações para nos tirar do nosso propósito. E eu quero lhe dizer que esse tempo não é o cronos do seu relógio. Esse tempo que você está vivendo é um kairos. Kairos na Bíblia significa tempo oportuno de Deus para você. Há um kairos para o povo de Deus, mas há um kairos para a sua pessoa individualmente. Você consegue discernir o tempo que Deus está dando para você? Esse tempo é o tempo de Deus e Ele quer fazer algo em você. Eu compreendo que a sua vida, meu irmão, hoje aqui, é uma vida dirigida pelo Espírito de Deus. E eu creio que a nossa vida sendo espiritual, onde Cristo é o centro, isso significa que Ele é o começo, o meio e o fim. Já disse, mas reitero, Jesus não pode ser sua prioridade. Jesus tem que ser o seu centro. Jesus tem que ser o seu tudo. Jesus não pode ser o seu primeiro momento da manhã e durante o dia você não lembra mais dele. Se é que você lembra pela manhã. Para o discípulo de Jesus, irmãos, espiritualidade não é uma parte da vida, mas é a nossa vida, onde Cristo é o centro da nossa existência e afeta todas as coisas que nós estamos fazendo. Então Deus tem tudo a ver com o seu dinheiro, tudo a ver com a sua família, tudo a ver com a sua atividade física. Ele tem tudo a ver com seus pensamentos, com seus sentimentos. Não é à toa que ele diz em Filipenses 4:8, tudo que for nobre, tudo que for puro, tudo que for justo, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de valor nisso, de louvor nisso, pensem nessas coisas, porque Deus se importa com o que você está pensando, com o que você está sentindo. Por isso, amados, é de crucial importância que sempre haja um alinhamento espiritual na nossa igreja. Afinal de contas, somos uma nova igreja. Aqui há pessoas que vieram de igrejas, denominações, linhas teológicas, e embora nós somos irmãos em Cristo, tenham um apreço maravilhoso. Sempre digo isso no Imersão. Qual é a linha da Casa Viva? Eu disse, cara, eu passei 5 anos da minha vida na igreja Assembleia de Deus. Tremendo respeito, amor e consideração por essa igreja. Fiquei 20 anos numa igreja batista, tremendo respeito, honra por tudo que recebi nessa igreja. Foram 2 anos e meio numa igreja presbiteriana, 3 igrejas históricas. Eu busquei trazer o melhor de todas elas. A Casa Viva é um novo de Deus, gente. A gente precisa parar com essa mania de classificar todos. Somos uma igreja viva. O que significa para você? Você só vai saber se você viver com a gente o que é ser uma igreja viva, o que é ser uma igreja cativante, o que é ser uma igreja comprometida em fazer discípulos, uma igreja comprometida em acolher, em amar, discipular, e que você viva o melhor de Deus. Eu creio, irmãos, que nós estamos vivendo um estilo de igreja em caráter de família. Presta atenção.
Nós estamos vivendo uma igreja num caráter de casa, onde relacionamentos, amor, discipulado são importantíssimos. Por quê? Porque a família é a melhor sala de cirurgia para Deus operar em nosso caráter. Somos uma igreja casa porque família é o maior ambiente para revelar nossas coerências ou incoerências. Igreja, família é o maior campo de batalha espiritual, e é lá que nós descobrimos e aprendemos a lutar as nossas guerras. Somos uma igreja casa porque é na casa que nós somos amados como somos, mas somos incomodados a nos deixar do jeito que estamos, porque nós precisamos ir para um próximo nível, ir para um próximo estágio de crescimento. É na família que nós vivemos as maiores alegrias, que passamos por processos. É na família onde nós somos desafiados à empatia, onde nós somos desafiados ao companheirismo, à colaboração. É na família, irmãos, que nós somos aperfeiçoados no amor, desafiados a renunciar e somos levados à maturidade. Por isso, filhos amados, o Pai quer te ver um filho maduro. Filha amada, Deus quer te ver uma filha madura. Igreja, casa é ambiente de transformação, nem que você não queira. E nós não queremos, como igreja Casa Viva, ser regida por um CNPJ, por estruturas, por eventos, por formatos, por religião. Embora tudo isso seja bom, mas isso ainda não é igreja. Do fundo do meu coração, irmãos, eu creio que a igreja precisa compreender que antes dela funcionar, ela precisa aprender a fluir. Antes dela funcionar, ela precisa aprender a fluir no rio de Deus. Por isso nós declaramos ser uma casa viva, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Do fundo do meu coração, irmãos, a igreja precisa compreender que antes dela se estruturar, e a gente tem muito que melhorar na nossa estrutura como igreja, ela precisa aprender a fluir no amor e nos relacionamentos. Por isso nós declaramos ser uma igreja cativante. Nós ainda temos uma igreja que a gente consegue perceber a ausência das pessoas. Eu não sei se você faz isso, se você sente falta de alguém da sua célula aqui. Eu sinto falta, obviamente, e manifesto esse sentimento orando, declarando, convidando. A igreja, irmãos, antes de crescer e de multiplicar seus discípulos, ela precisa fluir na compaixão na vida daqueles que não têm Jesus. Por isso nós declaramos ser uma igreja em células, porque juntos nós somos mais fortes em fazer discípulos. Juntos nós somos mais cativantes em atrair outras pessoas a Cristo. Amém, queridos? Está fazendo sentido para você? Nós estamos em dias, irmãos, de preparação para receber novas porções de Deus para a nossa comunidade. Nós estamos em dias de preparação para um final de semana de um grande mover espiritual que virá sobre a nossa igreja. Quando nós vamos receber aqui a família pastoral, pastor Erleans, mais conhecido como Tilica, e a sua esposa, pastora Cássia, para ministrar aos nossos corações. Aí você diz assim: mas por que, Orlando, você tem tanta certeza de um mover espiritual nesse final de semana? Eu vou te responder: porque Deus honra a quem honra princípios, e nós honramos princípios de autoridade e submissão. Eu e Vanessa honramos a autoridade desses pastores que vão ministrar as nossas vidas. Eles não são congressistas, palestrantes, eles são os nossos pastores.
Por que você tem tanta certeza, Orlando, que será extraordinário o que vai acontecer no próximo final de semana? Porque nós temos fome e sede de receber. Então a gente não vem com resistências, a gente vem com abertura. E quem tem fome e sede vai ser saciado. Por que você tem tanta certeza? Porque Deus levanta uns para pastores, outros para mestres, outros para evangelistas, outros para apóstolos e outros para profetas. E talvez você precisava saber hoje aqui de mim. O pastor Tilica é um homem em dom, lá de Efésios 4, vocacionado, um homem que carrega o dom apostólico na sua unção. É um pastor apóstolo, pastor de vários pastores, pastores de várias igrejas no estado do Mato Grosso. A pastora Cássia é uma mulher dom que carrega o dom profético na sua unção. É uma pastora profeta. E nós vamos receber o que Deus tem para nos entregar através deles. Talvez muitos de vocês nunca foram ministrados por homens e mulheres com dons diferentes. Então venha com o coração aberto, venha para receber, esteja em oração e orando, irmãos, sobre esses dias que estão por vir, conversando com a minha amada esposa à mesa, como fazemos quase todo santo dia. Deus usou a boca da minha esposa para me dar uma direção, para compartilhar uma palavra com vocês hoje. Antes do mover, há um tempo de preparação. Antes do fluir, há um tempo de consagração. E eu fui me debruçar, eu fui buscar em Deus palavra, orientação. E eu louvo a Deus por poder compartilhar com vocês agora que o segredo está na consagração. Você entende o que significa a palavra consagração? É muito importante você entender para que você pratique. A consagração, irmãos, nos leva do normal para o sobrenatural. A consagração nos leva do ordinário para o extraordinário. E antes que você fique preocupado, calma. Nós somos uma igreja que valorizamos o agir de Deus no ordinário. Talvez essa seja uma diferença de não sermos uma igreja legitimamente pentecostal. Porque talvez na mentalidade do pentecostalismo, Deus só age em um momento, em um lugar, com tal pessoa. Não é assim que a gente pensa, não. Agora, melhor do que ir para os extremos é buscar o melhor dos dois, não é verdade? Deus fala no silêncio, Deus fala quando você está dirigindo, Deus fala quando você está lavando louça, Deus fala naqueles tempos difíceis, Deus fala no ordinário, mas Deus também fala no extraordinário. Então, querido, não vai para um extremo nem para outro. Se submeta ao que Deus tem para você. Mas nós cremos que nós vamos receber algo extraordinário de Deus. De acordo com as Escrituras, irmãos, consagração traz uma ideia de, primeiro, santificação. Isso tem muito a ver com você ser separado. Tem muito a ver com a obediência a Deus, com o abrir mão de uma vida de pecado. Consagração tem a ver com isso, com santidade, mas consagração também tem a ver com devoção, no sentido de um compromisso apaixonado por Deus, mas também tem a ver com adoração, entrega de uma oferta, entrega de algo, entrega da minha vida. Consagração, ela traz essa ideia de santificação, de devoção e de adoração. Mas não somente isso. A ideia de consagração nas Escrituras vai além de santidade, além de devoção e além de adoração. E aí eu vou lançar vários textos aqui, eu sugiro que você anote. Eu não vou pedir para você abrir, porque são vários textos. Se a equipe conseguir ir colocando os textos na tela com uma certa rapidez. Lucas 17:10. Me acompanha aqui na tela, porque vão ser vários textos. Lucas 17:10. Assim, pois, se vocês obedecerem a tudo que foi mandado, devem dizer: somos servos inúteis,
porque apenas cumprimos o nosso dever. Olha que texto forte. Se fizermos somente aquilo que precisamos fazer, de acordo com Jesus, nós somos classificados como servos inúteis. Nós precisamos entender, irmãos, a importância de algo que vai além do nosso dever. Porque obedecer a Deus, todos nós concordamos que devemos obedecer a Deus. Quando alguém está em pecado, o próprio Espírito acusa. Não é difícil perceber quem está desalinhado com a vontade de Deus. Não é difícil perceber. Quem anda perto de você sente o cheiro, a insensibilidade, a vida de pecado, a indisposição para o que é santo, as recaídas contínuas em pecados que você já deveria ter superado. Não é que você não pode pecar, é que você já deveria ter avançado. A consagração vai nos chamar para um outro nível. Eu espero conseguir transmitir isso para você, porque eu fui tão impactado por isso. Um outro texto é João 8:29, que diz assim: e aquele que me enviou está comigo, ele não me abandonou, porque sempre faço as coisas que o agradam. Então essa palavra agradar a Deus é muito importante na compreensão do que é viver uma vida de consagração. E espero que a sua mente não esteja bloqueada para achar que consagração tem a ver com um dia especial, com uma pessoa especial. Não, esse homem de Deus é consagrado para o ministério. Não é sobre isso que eu estou falando, ok? Estou falando de uma vida consagrada. Irmãos, consagração não é apenas aquilo que eu tenho que fazer, mas aquilo que eu quero fazer. Consagração tem a ver com aquilo que eu escolho fazer para agradar. Pais, vocês vão entender isso, o que é agradar um filho. Maridos, estou profetizando, vocês vão entender isso, que é ser agradado pela esposa. Esposa, eu estou profetizando, você sabe o que é ser agradada pelo seu marido. Dá um glória a Deus aí, irmã. Aleluia. Fica a dica, fica a dica. Irmãos, Deus espera que tenhamos uma relação com Ele, como quem tem uma vida consagrada, que espontaneamente entrega-se a Ele. Na palavra de Deus há alguns tipos de consagração. O primeiro tipo é a consagração pessoal, ou de pessoas. A pessoa se consagra ao Senhor. Os pais consagram os filhos ao Senhor. A Bíblia fala de um homem consagrado ao Senhor, ele se chama Sansão. Já vai preparando Juízes 13:5. Esse homem chamado Sansão, um anjo do Senhor aparece para a mãe dele. Então ele diz: esse menino é um nazireu consagrado desde o ventre. A mãe vai ganhar um filho, e o filho que vai nascer não é da mãe, é consagrado ao Senhor. Juízes 13:5. O cabelo do filho que você vai ter nunca poderá ser cortado, porque ele será um nazireu, e essa é uma marca de um nazireu, servo de Deus, especialmente consagrado desde o nascimento. E a Bíblia diz que ele começa a iniciar a libertação de Israel do domínio dos filisteus. A Bíblia também fala, irmãos, de Ana, mãe de Samuel. Prepara aí 1 Samuel 1:11. Ana não podia ter filhos, você lembra disso? E ela consagrou o seu filho ao Senhor. Ela está dizendo o seguinte: eu não apenas consagro meu filho, mas eu consagro ele para viver
consagrado a Deus todos os dias da minha vida, todos os dias da sua vida. Ela não podia ter filhos. O que seria o normal? Ai, que bom, recebi o meu milagre, deixa ele comigo. Ela recebe o milagre e já devolve para Deus. Olha o que diz 1 Samuel 1,11. Ana fez este voto dizendo: o Senhor dos Exércitos, ó Senhor dos Exércitos, se olhar para o meu sofrimento e responder à minha oração, dando-me um filho, então dedicarei esse filho ao Senhor. Ele será por todos os dias que viver, e os seus cabelos e a sua barba nunca serão cortados. Consagração, consagração de gente, consagração do filho, consagração de pessoas. Mas a Bíblia também vai vai nos mostrar um outro tipo de consagração, que é a consagração de coisas. O texto é 2 Samuel 8,11. 2 Samuel 8,11. O rei Davi dedicou esses presentes de prata, ouro e bronze ao Senhor, bem como o ouro e a prata que ele havia tomado das nações que conquistara. Ele está dedicando, e você vai encontrar essa mesma palavra, irmãos, em Atos capítulo 2. O Igor leu essa palavra aqui no culto passado, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. É a mesma ideia, irmãos. Eu me consagro para aprender de Deus, eu me consagro para viver comunhão, porque é impossível viver comunhão dentro da igreja sem o mover do Espírito Santo. É impossível. Senão o que sobra é julgamento. Senão o que sobra é acusação, é exclusão, é você deixar o seu coração ser cheio de mágoa, ser cheio de rancor, amargura. É impossível. A gente só consegue ser igreja, irmãos, por causa de uma vida consagrada ao Espírito Santo de Deus. Aí Ele vai nos encher, Ele vai nos encher. A Bíblia fala de coisas que são separadas para Deus. Outro texto, Deuteronômio 26:13, diz assim: depois vocês declararam ao Senhor o seu Deus: retirei da minha casa a porção que era sagrada ao Senhor e dei ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, como o Senhor ordenou. Não violei nem esqueci nenhuma de suas regras. O texto fala de coisas que foram separadas para Deus, com o intuito de agradar a Deus. Se você parar aqui, você logo vai concluir que, pastor, mas isso era o Velho Testamento. Mas isso eram coisas práticas. Inclusive diz com detalhes no livro de Levítico como devem ser os formatos de consagração. Mas lembrem-se, não há nada no Velho Testamento que não aponte para uma centralidade nas Escrituras, chamado Cristo Jesus. Irmãos, nós temos uma grande chance como igreja, e eu falo isso com muito temor. Atenção, igreja, com muito temor e muito tremor. Por falta de um mergulho, não só para estudar as Escrituras, mas um mergulho para se quebrantar diante das Escrituras, a gente é levado, como a Bíblia diz, por ventos de doutrina. Não somente isso, a gente é levado pelo sentimento que nos guia a escolher a doutrina que melhor se encaixa para mim. Queridos, isso é terrível, porque tem gente que quer uma igreja para ele. Isso é um equívoco teológico terrível. Igreja não é para mim, igreja é para Jesus. Igreja não é para mim, a igreja é para aqueles que precisam de Jesus. Igreja não é para mim, igreja é para uma família, nunca é para mim. E quando você não entende isso, você tem até dificuldade de cuidar dos seus filhos. Nós estamos numa fase
como papai e mamãe, que a gente o tempo todo está conversando e ministrando na vida dos nossos filhos, porque logo um diz assim: mas isso aqui é meu, né, pai? Não, cara, aqui em casa tudo é nosso. Mãe, mas isso aqui é meu, né, mãe? Não, isso aqui é nosso. E se falar mais grosso, aí eu tenho que dizer: não, isso aqui é meu mesmo, é meu, foi eu que comprei. Trabalhei para isso. Um dia tu vai ter o teu, rapaz. Mas normalmente a gente tem que dizer: não, é nosso, é da nossa família. A casa é da família, o carro é da família, tudo é nosso. Essa mentalidade é fantástica, irmãos. Ela é bíblica, ela é saudável. O problema é que muita gente não consegue mergulhar na comunidade local, é porque ela quer uma igreja para ela, um pastor para ela, uma célula para ela, e se alguém falhar nesse processo, ela tem uma frase pronta. Isso é muito ruim. Então, eu tenho uma pergunta para você hoje. Você já se consagrou a Deus? Você já consagrou os seus filhos a Deus? Você já consagrou o seu namoro, o seu casamento? Casados, lembra que casamento tem um leito conjugal? Que orações devem ser feitas no quarto, na cama, ao pé da cama, do jeito que você quiser. Você entende que ambientes, pessoas e coisas precisam ser consagradas? Ou você é daquele que diz assim: não, pastor, para quê? Para que consagrar um carro? Gente, eu não sei onde é que um dia que a gente se perdeu no meio do caminho, mas na minha família nós consagramos tudo que Deus nos dá. E nós consagramos com óleo da unção. E nós ungimos a nossa casa, e nós ungimos as coisas que Deus nos dá. Porque é uma declaração pública, espiritual, que tudo que tenho é dele mesmo. Ou se você não quiser entregar para Deus, também é uma escolha sua, não tem problema. O que vale é a intenção do coração, não é a intenção que vale, não, gente. Se eu dissesse só no altar que amava a minha esposa e nunca mais disser que a amo, eu vou começar a encontrar problemas na minha relação, porque a aliança precisa ser renovada. Amor se declara, amor se vive, amor se sente, amor se planta, amor se investe. Você já se entregou para Deus? Você já entregou os seus dias para Deus? Você já entregou algo para Deus que tem muito valor? Você já entregou suas finanças para Deus? Você já abriu mão de algo importante para dizer ao seu coração que nada é mais importante do que o Senhor? Muitas vezes, irmãos, nós vamos na nossa jornada, na nossa caminhada, e a gente não percebe que Deus está nos chamando para ir além do dever, além da obrigação, além da obediência. Tem um outro aspecto de consagração na Bíblia, é a consagração do tempo. E um grande exemplo para isso é a profetisa Ana. Lucas capítulo 2, verso 36 e 37. Coloca para nós. Ana, uma profetisa, também estava ali no templo naquele dia. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Asser, e era muito idosa. Ela tinha vivido com seu marido por 7 anos depois de se casar. E era viúva de 84 anos. Ela nunca saía do templo, mas permanecia lá, adorando a Deus, jejuando e orando dia e noite. Irmãos, a profetisa Ana foi casada por 7 anos. Ela era uma viúva de 84 anos. E agora ela é encontrada vivendo uma vida de total consagração a Deus. Ela poderia se casar novamente, ok? Mas ela tomou uma decisão.
de se consagrar a Deus. E agora ela permanecia ali dia e noite com jejuns e orações. Mas sabe o que é lindo? Ela não estava fazendo por obrigação. Ela não estava fazendo por obediência. Ela estava fazendo por amor. Porque ela queria agradar a Deus. Só isso. E Jesus, a nossa maior referência, Lucas 5,16. Porém, Jesus muitas vezes, eu acho lindo o texto destacar isso, muitas vezes se afastava para lugares desertos, a fim de quê? De orar. Lucas 6,12. Certo dia, Jesus foi para o monte orar e orou a Deus a noite toda. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi a última vez que você abriu mão de uma noite de sono para ficar com Jesus? Porque tem gente que vira a noite assistindo Netflix. Tem gente que vira a noite nos seus games. Tem gente que vira a noite dançando. Aparentemente nenhum problema com essas coisas. Qual foi a última vez que você abriu mão para consagrar-se? Não porque você tem que fazer, mas porque você decidiu fazer. Irmãos, no ano de 2022, em um momento muito decisivo da minha vida, eu estava no Mato Grosso. Eu estava em dias de tremenda pressão emocional, espiritual, familiar, porque eu precisava tomar uma decisão. Eu tinha ouvido a voz de Deus acerca da Casa Viva, e eu tive medo, claro, e eu tive retaliações, eu tive reações tão ruins, tantas coisas que aconteceram que me deixaram tão triste. Eu tomei uma decisão de jejuar por 40 dias. E durante 40 dias eu decidi fazer uma única refeição por dia. E eu fui claro no que eu queria ouvir de Deus. Porque eu havia entendido uma frase que mudou a minha vida no Mato Grosso. Eu não tenho mais tempo para perder tempo. Então eu disse: Pai, eu preciso que o Senhor seja claro comigo. Então eu fiz esse tempo de jejum e pedi 4 respostas de Deus, e Deus me deu as 4 respostas, todas com muita ênfase. Eu retornei a Fortaleza, irmãos, não por conveniência, não por um projeto. Eu retornei porque eu ouvi uma voz, e eu decidi obedecer. E eu decidi e eu percebi que a minha insegurança ainda era tamanha, e eu não poderia tomar uma decisão sem antes me deleitar em Deus, de ser colocado nos braços do Pai. E sabe o que eu aprendi? Quando a gente vai para os braços do Pai, não demora muito, Ele nos coloca no seu ombro. Nos braços eu sinto o coração de Deus. Nos braços eu tenho a voz de Deus, mas nos ombros eu tenho a visão de Deus. E Deus me deu clareza, e retornei, e aqui estamos. Há mais ou menos 2 meses atrás, estava também em um momento muito decisivo da minha vida, muito importante na minha vida pessoal, familiar, ministerial, e eu precisava mais uma vez de algumas respostas de Deus. E há quem diga: ah, pastor, você faz isso porque você é pastor. Eu disse: ah, não fala isso para mim. Eu tenho uma leve raiva quem diz isso para mim, porque não é isso. É relacionamento com Ele, é tomada de decisão. Quem me conhece por alguns anos sabe que não é por causa do título, sabe que é uma decisão em Deus.
E eu decidi pela segunda vez, agora, recente, tirar mais 40 dias de jejum e oração, porque eu precisava ouvir uma direção de Deus, eu precisava resolver uma coisa no meu coração, e Deus falou, e Deus ministrou. Mais uma vez Deus fez algo tão especial. Aquela série Inabaláveis, alguns de vocês viveram toda a série aqui, nasceu nesse período de 40 dias de jejum e oração, porque eu entendi e tenho entendido o poder da consagração. Irmãos, eu não tenho que fazer isso, não sou exigido por ninguém para fazer isso. O meu pastor no Mato Grosso não me dá essa dica para dizer, você tem que fazer isso para que alguma coisa aconteça. Não tem a ver com troca, tem a ver com, na consagração há um segredo. A consagração, irmãos, não envolve apenas domínio próprio, não apenas a renúncia de prazeres, mas ela nos leva a um lugar de mais sensibilidade a Deus. A consagração me leva para um nível de mais sensibilidade ao mundo espiritual. Quando nós decidimos dar real valor à presença de Deus e silenciar as vozes, que são muitas, muitas vozes. É um conselho que eu tenho dado para quem eu ando mais perto, seja num discipulado, seja num tempo à mesa. Decida as vozes que você vai ouvir, senão você vai se perder no processo, você vai se perder na caminhada. Eu admiro diversos pastores, meus irmãos, mas eu tenho um pastor, e a ele que eu peço conselho. Nós temos tantas vozes. Na consagração nós somos desintoxicados das vozes do medo, da mídia, da política. Meu Deus, quem fica antenado demais nas informações, sem se perceber, começa a ficar para baixo, começa a ficar desesperançoso, e daqui a pouco não consegue nem orar pelas autoridades governamentais, porque é tudo um bando de... Aí você diz o nome que você quiser. Quando nós temos uma voz de Deus que diz: orem, intercedam pelos governantes. Sim, você precisa orar pelo prefeito, pelo governador, pelo presidente dessa nação. Hoje eu estou aqui, meus irmãos, para te lembrar e te acordar sobre algo que o diabo não quer que você faça: viver uma vida consagrada. Hoje eu estou aqui para te lembrar que há um poder negligenciado por muitos, mas que continua sendo uma das armas mais poderosas para o céu se mover. Um tempo de consagração. Como é que eu posso me consagrar nesses próximos dias? E aqui entra uma prática importante que eu preciso trazer uma pequena porção para vocês, sobre a prática do jejum. Mateus capítulo 6, versos 16 a 18. Coloque esse texto para nós. Mateus capítulo 6, versos 16 a 18. Quando jejuarem, não façam isso publicamente como os hipócritas, que procuram parecer abatidos e desarrumados para serem notados pelos outros. Verdadeiramente essa é a única recompensa que eles terão. Mas quando você estiver jejuando, lave o rosto e penteie o cabelo, de tal maneira que ninguém perceba que você está em jejum, e sim apenas o seu Pai, que conhece todos os segredos, e Ele recompensará você. Sabe o que é lindo nesse texto? Tem tudo a ver com consagração. Jesus diz que chegaria o dia em que nós iríamos jejuar. Quando jejuar? A ideia aqui não é por quê nem para quê. Aqui é quando. No entanto, não há aqui, irmãos, um imperativo. Não é uma ordenança jejuar, ok? Isto é,
Quem não jejua não está pecando, não está quebrando o princípio, não está em pecado, fique tranquilo. Mas aquele que jejua sabe que há uma expectativa em Deus, mesmo que não seja uma ordem, Deus espera ser agradado por nós. E o jejum é uma forma de agradar a Deus. Quando nós entendemos que a palavra de Deus nos mostra a possibilidade de que nós podemos viver indo além do que é certo e errado, do justo, do injusto. Gente, essa é uma conversa que eu e minha esposa temos há anos. A gente aprendeu isso e nós ainda estamos treinando, mas já temos tido bastante vitória, que na relação não é quem dá mais, quem dá menos. Essa é uma relação muito truncada. Não é certo ou errado. Todo diálogo em cima do certo e do errado é difícil, irmãos. Sabe por que é tão difícil conversar com determinadas pessoas? Porque logo ela ou ele leva para o justo, para o injusto. Está certo ou está errado? É pequeno ou é grande? Está de mais, está de menos? Só tem duas medidas para essa pessoa. Isso é ruim. É que no jejum não tem essa medida. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, diz Josué 3,5. Vocês acham mesmo que Deus não faria maravilhas no meio de vós? Não, Deus está dizendo, santifica-te, agrade-me. Lembra do Salmo 37? Esse versículo você lembra? Agrada-te do Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Uma das formas mais poderosas de você agradar a Deus é no jejum. E eu vou te mostrar algo que foi tão impactante para a minha vida, meus irmãos. Lucas capítulo 4, verso 1 e 2. Jesus jejuou. Ele não deu ordem para jejuar. Mas Lucas 4, dos versos 1 e 2 diz assim: então Jesus, cheio do Espírito Santo, deixou o rio Jordão e foi levado pelo Espírito às terras áridas e desertas da Judéia, onde o diabo o tentou durante 40 dias. Ele não comeu nada durante esse tempo e no final ficou com muita fome. Eu quero dar um destaque nessa primeira palavra. Então Jesus, cheio do Espírito Santo. Irmãos, jejum não é para quem está vazio de Deus não, tá? Jejum é para quem está cheio de Deus. É por isso que você tem tanta dificuldade de jejuar, não é? Porque para jejuar tem que ser crente mesmo, meu filho. Para jejuar tem que ser de verdade. Porque é muito bom os prazeres gastronômicos, meu Deus. A gente vai jejuando e vai aprendendo algumas coisas, tá certo, irmãos? Minha esposa me ajuda muito nisso. Mas para eu fazer 40 dias de jejum, primeiro eu faço uma desintoxicação. Eu vou limpar o meu corpo para colocar algo limpo dentro. Então tem algumas coisas aí que a gente faz, né? Depois a gente fala. Mas a gente dá uma limpeza aqui para se preparar para o momento. Jesus está indo jejuar cheio do Espírito Santo. Aí Jesus, ele é enviado pelo Espírito, ok? Mas olha Lucas 4,14, como é que ele volta do tempo de jejum? Isso é fantástico. Jesus voltou para a Galileia cheio do que, gente? Tá aí, tá? Ele voltou cheio de quê? Do poder do Espírito. Calma aí, ele foi cheio do Espírito e voltou cheio do poder do Espírito? Tá aí, gente, um segredo do jejum. Ele ficou conhecido por toda a região. Eu preciso de poder para vencer o pecado. Vai jejuar. Eu preciso de poder para lutar algumas guerras espirituais. O jejum é uma excelente arma. É fantástico ver o próprio Cristo estando cheio do Espírito Santo, escolhendo pelo jejum, e saindo do período do jejum cheio do poder. Porque quem jejua, irmãos, entra num lugar espiritual em Deus que não é normal. Mateus 17:31.
porque não puderam expulsar os demônios. Ele fala não só da incredulidade, mas também diz: esta casta não sai se não for por meio da oração e do jejum. Normalmente, irmãos, aqueles que jejuam se movem com uma autoridade diferente. E por favor, não é medida de espiritualidade aqui. Já tentaram lançar isso sobre mim, não colou. Ninguém aqui é mais espiritual porque jejua, não é isso, entenda. Estou sendo bem transparente com a Igreja Casa Viva. Não é medida de autoridade, não é medida, aliás, de espiritualidade. Mas eu não posso deixar de te ensinar que há um céus que é tocado no jejum. Veja só, não é que o jejum te muda de nível, é que ele te transforma mais, porque você já tem tudo que você precisa, amém? Mas o jejum lembra que você não muda Deus, no jejum Deus muda você. O jejum te dá mais consciência da autoridade que já está sobre você. Não é que você recebe mais autoridade, é que você fica mais corajoso diante da autoridade que Deus já te deu. Por isso, não desanime, ser forte, ser corajoso, seja intrépido. Foi isso que Paulo disse para Timóteo, em 2 Timóteo 1,7, foi o versículo que eu recebi aqui na entrada, pelas irmãs do acolhimento. Glória a Deus, porque Ele não te deu um espírito de covardia. Ei, querido, tem muita gente covarde, hein? Pelo amor de Deus, tem muito pai que na primeira dor do filho corre para o hospital. Ei, corre para orar, meu filho, corre para orar. Estende as mãos: papai, me dá 5 minutos, papai, antes de eu ir para o hospital. Se ajoelhe e põe as mãos sobre ele. Senhor, o Senhor pode curar agora. Não é se tu podes, tá, gente? Já ensinei isso, né? Você é filho e filho pede com ousadia. O Levi não chega para mim dizendo: pai, se tu podes me dar um skate. Ele simplesmente chega e diz: pai, eu quero um skate, me dá, me dá, me dá. É isso, tu chega para Deus: pai, eu quero a cura do meu filho, me dá, me dá, me dá. Estende as mãos, porque existe sim a autoridade espiritual sobre pai e mãe. Amém, igreja? Existe autoridade espiritual sobre você, é só praticar. O que é que o jejum vai te fazer? Vai te deixar mais habilitado para correr, ele vai te deixar mais preparado para guerrear. O jejum ativa seus sentidos, lhe dando mais sensibilidade à voz de Deus. Consagração, irmãos, é extraordinário, porque ela me convida para o jejum, ela me convida para agradar. Agradar quem? O coração de Deus. Para quê? Para que você tenha resultados sobrenaturais na sua vida. Então, tome o jejum como uma forma de agradar a Deus, de se abster de algo para se consagrar a Deus. Ei, não é jejum vazio, nem um ritual para se parecer santo, não é uma dieta disfarçada de espiritualidade. Jejum, ele rompe cadeias, ele faz os céus se mover. E há pessoas aqui que estão esperando respostas em Deus, sim ou não? Até quando, Senhor? Por que eu não vejo mudança na minha vida, Senhor? Porque a promessa, o que você não sabe é que a promessa já chegou e você não viu. O que você não sabe é que a bênção já foi declarada e você não tomou posse. Gente, um dos maiores trabalhos que eu e minha esposa temos ao cuidar de gente é fazer as pessoas enxergarem o que elas já têm. Você precisa acreditar no que você já tem. Olha, esposa, uma esposa que ora, meu Deus. Mas você decide falar. Aí você fala e ora de menos. Vai colher o quê? Fala também, que você não queria ouvir. Você devia falar menos e orar mais. Homens, vocês deviam orar mais, para que Deus
desse as respostas e você esperasse o tempo dele no seu ambiente de trabalho. Queridos, Deus é o maior interessado em te enriquecer, em te abençoar, em te prosperar. Gente, isso é tão novo para mim, mas é tão apaixonante. Isso é tão real, eu tenho vivido isso na minha vida. Eu também tenho impossibilidades, eu também tenho situações que eu digo, não vou conseguir passar, não vou conseguir romper, não vou conseguir mudar, não vou conseguir. Tem uma lista enorme do que eu acho que eu não vou conseguir, até que eu me escondo, eu me consagro e digo, Senhor, eu só tenho o Senhor é capaz, o Senhor é poderoso, o Senhor é, eu não sou, mas o Senhor é, o Senhor me deu, o Senhor tem, o Senhor faz. Aí eu vou declarando, porque aquilo que você vai declarando tem um efeito no mundo espiritual. Eu tenho um dó daquelas pessoas que dizem assim, não, mas Deus conhece a intenção do meu coração. Eu quero dizer, eu tenho um dó de você. Isso não muda a realidade, você tem que declarar. Os céus foram feitos por uma declaração. O inimigo se bate em retirada por uma ordem. Eu te repreendo em nome de Jesus. Há poder nisso, irmãos. E o jejum vai me ajudar na minha consagração. Porque quando você cala a carne, você amplifica o espírito. Quando você jejua, você coloca a sua total dependência em Deus. E é isso que move os céus. O jejum vai te ajudar no teu processo de quebrantamento. Ou processo difícil, né, irmãos? Está em extinção. Extinção. Crentes quebrantados. O que tem é gente justificando o seu pecado, o seu estilo de vida, suas rotas, suas decisões, mostrando, comprovando para te convencer do seu erro. Misericórdia, Jesus quebranta, Jesus quebranta, Jesus quebranta. Não pense que jejuar é manipular Deus. O jejum é para alinhar o seu coração com os céus, é para que você morra para você e você viva para o propósito de Deus. Jejum é isso, irmãos, é ter mais sensibilidade para ouvir o que Deus tem para as nossas vidas. Resultados dessa vida consagrada: primeiro, intimidade com Deus. Se você escolher viver uma vida consagrada, você vai experimentar mais intimidade com Deus. E eu provo isso no Salmo 25, verso 14, que diz, aqui a versão NVI: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Tem coisas que Deus não dá para servo, tá? Tem coisas que Deus só dá para amigo. Vida consagrada é coisa de amigo, gente, porque ninguém se entrega na mão de alguém que você não confia, na verdade. Filhos verdadeiros conhecem o poder da intimidade. Consagrem-se. Sabe uma outra consequência de uma vida consagrada? Dependência. A gente precisa voltar para o nosso lugar de dependência de Deus. Filhos dependentes são como ramos de uma videira, que se permanecer na videira vai dar fruto. E o ramo que estando na videira, isto é, você é filho, sim, você não perde sua salvação, exatamente, você não perde sua salvação. Mas o texto de João vai dizer, esses ramos que não sabem depender, são tais como esses ramos que são jogados fora, seca, murcha, não dá frutos. Mas aquele que permanece dá muitos frutos. Muitos frutos. Terceira consequência, irmãos, de uma vida consagrada: você aprende a renunciar com mais tranquilidade. Porque só discípulos sabem renunciar. Renunciar o bom pelo ótimo. Renunciar o amor pelo amor de todo o coração. Porque na renúncia eu ganho mais autoridade. Lucas 14:33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que o Pai possui, não pode ser
meu discípulo. Irmãos, eu não acredito naquela frase, mas é muito difícil ser crente. Essa frase é do inferno. Porque a Bíblia diz que os meus mandamentos não lhes são pesados. Eu não tenho uma referência agora, vocês podem procurar aí, equipe. E os meus mandamentos não lhes são pesados. Não, gente. Ser carnal é que é difícil. Porque o prazerzinho é desse tamanhozinho, ó. Desse tamanhozinho o teu prazer. Depois vem culpa, vergonha, perca de autoridade. E que tal jejuar um dia e os benefícios e a graça transbordar depois? Que tal? Está aí o texto. Porque nisto consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Então não é pesado obedecer a Deus, não, gente. E por último, e é o que eu quero deixar como palavra profética para os nossos próximos dias. Quem tem vida consagrada cresce em unção e autoridade. Há um movimento das águas de Deus fluindo no nosso meio, amém? Se prepare, porque quanto maior a revelação do Espírito Santo, mais unção Ele vai derramar sobre você. Mas eu já tenho a unção. Isso, só não está funcionando, né? Vamos ativar essa unção? Não, mas o Espírito do Senhor está sobre mim para pregar o Evangelho às nações. É verdade? Qual foi a última vez que você falou do Evangelho para alguém? Sabe o que é que não está faltando? Unção, autoridade. Deus não quer só levantar uma geração, Deus quer levantar uma próxima geração. E para a gente ter uma próxima geração cheia da graça de Deus, a gente precisa semear. Vamos para o último texto, Romanos 12:1, e depois coloco os meus slides para o nosso desafio como igreja para essa semana, que eu não vou só pregar, vou dar um desafio claro para você. Romanos capítulo 12, aí coloca na versão NBV, por favor. Portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam seus corpos a Deus. Lembra que consagração é oferecer a si mesmo? Que eles sejam um sacrifício vivo, uma casa viva, com discípulos vivos, que oferece um sacrifício vivo, não morto, tá, gente? Olha, quando você começar a desfrutar de um avivamento, você vai ficar inclusive atento quem vai orar por você, porque tem gente morta orando por você. Hoje eu não deixo mais, eu já repreendo. Não, põe a mão sobre mim não, meu amigo. Calma aí. Eu não deixo mais qualquer pessoa colocar a mão sobre mim, porque gente morta transfere o quê? Morte. Então muito cuidado quem ora pelos seus filhos. Muito cuidado quem ora pelo seu casamento. Gente viva transfere vida. Não deixe qualquer um colocar as mãos sobre você. Agora não é para você sair aí a caça aos, certo? Relaxa, que Deus vai te mostrar no processo, tranquilamente. Sacrifício vivo, santo. Opa, santo, gente. Tem que ter santidade. Veja só, na santidade eu vejo o Senhor. No Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, diz que os puros verão a Deus. Gente, isso é tão sério. Isso aqui caberia uma outra ministração. Mas sabe por que a gente não vê o Senhor? Por causa do pecado, por causa da impureza, por causa da sujeira, por causa da lascívia, por causa da podridão do pecado. Você não vê se você não tem santidade. Santidade, sacrifício vivo, santo e agradável. Chegou a palavra agradável, gente, porque uma vida consagrada é uma vida de quem quer agradar a Deus. Você não tem que jejuar, você não tem que se consagrar, fique tranquilo, não existe fiscalização na Casa Viva, e se tiver, me avise que tem, para a gente detectar. Não, a gente se entrega, a gente se rende, a gente vive, a gente
Experimenta o que Deus tem para nós, porque esta é a verdadeira adoração de vocês. Na sua Bíblia, você passou a vida toda dizendo o seguinte: porque esse é o vosso culto racional. Deixa eu te dar uma notícia, é uma péssima tradução do texto original. Nunca mais pense assim. Não é culto racional, que para nós é o culto da mente, o culto do entendimento. Tem que ser com entendimento. O que está acontecendo aí? Não, eu só vou me render ao mover de Deus se eu estiver compreendendo. Não. O texto no original é verdadeiro ou falso. Não é da mente ou da emoção. Aqui é, se você vive uma vida consagrada, de maneira viva, santa e agradável, este é o culto verdadeiro de vocês.